São 13 jogos de invencibilidade para o treinador. A última vez em que o Inter perdeu uma partida de futebol faz mais de 2 meses. Foi na estreia do Campeonato Brasileiro contra o Atlético Mineiro. Surpreende porque é raríssimo, né? Você atingir num futebol tão duro como é o nosso, tão competitivo, tão parelho, um número grande de invencibilidade, né? Que o Palmeiras faça isso com um trabalho de 2 anos e pouco, uma equipe totalmente estruturada, é mais normal, né? Mas, que nem eu falo sempre, não se escolhe, né? O Flamengo chega à sua terceira derrota consecutiva. Depois do time de Paulo Souza perder para Fortaleza e Bragantino, agora foi o time de Dorival Júnior quem foi derrotado pelo Inter. Eu acho que em um momento como esse, em que algumas derrotas acontecem, você ficar apontando seria muito fácil, muito simples, para todo e qualquer profissional. Eu acho que o importante agora é nós começarmos a apontar o dedo para nós, cada um percebendo aquilo que tem feito, o que precisaremos melhorar. Ao aterrissar em solo carioca, depois da derrota, cerca de 20 torcedores foram ao aeroporto Galeão para protestar. Ainda na madrugada de domingo, o Flamengo demorou quase 1 hora para conseguir deixar o aeroporto. A segurança teve que ser fortificada, enquanto Marcos Braz, vice-presidente de futebol, e William Arão, volante, foram os principais alvos da torcida. Bom, agora a gente vai para o Ninho do Urubu para conversar com a Tatiana Tavares, porque foi ruim. Não sei para quem é essa. Acho que eu sei para quem é essa marcha fúnebre, né? Bem-vinda, Tati. Tati, tudo bem com você aí no Rio de Janeiro? Com você eu sei que tá tudo ótimo, não é? Agora, com o Flamengo, que situação, hein? E se não ganhar do Cuiabá no meio de semana, pode estar na zona do rebaixamento. Que dureza a vida do Dorival Júnior, hein? Bom dia! Oi, Renata, Denilson, bom dia para vocês, bom dia a todos. O clima tá ruim, neste momento está acontecendo o primeiro treinamento do técnico Dorival Júnior aqui no Ninho do Urubu, fechado para a imprensa, né? Como de costume, mas a gente está esperando aqui algumas atualizações. Apesar do Dorival ter dirigido o time na derrota de sábado contra o seu Internacional, Renata, por 3-1, ele não tinha comandado ainda nenhuma atividade, né? Porque o último treino antes desse jogo foi supervisionado pelo técnico do Sub-20, Mário Jorge, agora que o Dorival Júnior vai ter essa oportunidade aí de treinar a equipe. Ele que conversou com os jogadores antes do duelo e foi depois dessa reunião que ele decidiu colocar algumas lideranças do elenco de volta, né? Como o lateral esquerdo Felipe Luiz e o goleiro Diego Alves. Ele que estava sem atuar há 4 meses, voltou nesse jogo contra o Inter. São escolhas aí que ele disse que não foi pela questão técnica, e sim porque ele queria uma mudança de comportamento que não acabou acontecendo. O Flamengo chegou à terceira derrota consecutiva no Campeonato Brasileiro. Isso não ocorria aí há 5 anos, desde 2017, que o Flamengo não passava por isso. Teve o desembarque com o protesto, como a gente acabou de ver na matéria, né? O vice-presidente de futebol, Marcos Braz, muito pressionado, assim como alguns jogadores, o William Arão, Felipe Luiz, todos recebendo muitas críticas aí da torcida. E o Flamengo que vem cada vez mais pressionado para enfrentar o Cuiabá, quarta-feira, dentro do Maracanã. A notícia boa para os rubro-negros, né? Tem que ter uma notícia boa. É o meia Arrascaeta, que retornou da seleção do Uruguai, está treinando nesse momento aqui no Ninho do Urubu e vai ser um reforço aí para o novo treinador. Então tem a volta do Arrascaeta, mas vai ter que ter muito trabalho, arrumar a casa, porque se o Flamengo perder, como você disse, corre um sério risco aí de entrar na zona de rebaixamento. Só para finalizar, uma informaçãozinha aqui de mercado, Dorival Júnior já deu o aval para a diretoria para tentar a contratação do atacante Everton Cebolinha. Então, felicidade, Renata, só para os colorados e coloradas. Por aqui, os flamenguistas estão tensos. Volto com você. Esse é o problema, Tati. Nem todo mundo pode ficar feliz ao mesmo tempo, não é? Futebol é isso aí, a gente sabe. Agora, tá demorando, Denilson. Eu quero agradecer a Tati pelas informações lá do Rio de Janeiro, mas está demorando essa reação do Flamengo. Já estamos aí passando, não é, de um período importante do campeonato e o Mengão não deu resposta. Será que agora com o Dorival vai? Ele vai acertar o time pelo menos, né? É um começo de trabalho, um início de trabalho. Ele pelo menos colocou os principais jogadores, tirou o Hugo, foi a principal substituição dele, colocou o Diego Alves depois de algum tempo sem jogar. Agora é tempo ao tempo.
Óbvio que existe essa pressão, mas a gente não pode jogar essa pressão que existiu ontem, que o torcedor recebeu os jogadores daquela forma. Não é culpa do Dorival. Um pouquinho de paciência nesse início de trabalho do Dorival. A minha função é trabalhar aquilo que eu tenho nas mãos. Tá na hora, né, Dorival? Você que optou pelo Flamengo e deixou o Ceará de lado. Você sonha em conquistar a casa própria ou ter um... Eu imaginava. A primeira impressão. Porque você, quando tem uma mudança, você imagina que o time vai reagir. Pelo menos aquele fato novo, né? Reagiu e tal. E isso com 1 minuto já foi pro espaço, Foi. né? É isso. Começou o jogo e 1-0 Inter. Mas assim, menos de 1 minuto de bola rolando. 1-0 Inter já mostrando a fragilidade daquele time do Flamengo. Então, quem imaginava que trocou o técnico, resolveu todos os problemas. Ou os caras estavam jogando mal porque não gostavam do treinador, o ambiente era ruim. Não é isso, né? Tem muita coisa para melhorar. Eu não sei do ambiente, não posso dizer. Sei que havia problema, por exemplo, com o Diego Alves, que começou o jogo. Aliás, os teve experientes... Inclusive, não, mas assim, já foi uma escolha. A gente falou aqui, olha, já tem que tomar algumas decisões sem treinar, que é o seguinte, vou escalar os mais jovens ou os mais experientes? Ele foi nos mais experientes. Não, essa é uma... é uma amostra muito pequena de tudo. Desde a relação dele com os jogadores, passando pelo que ele vai fazer taticamente para tentar reconstruir essa equipe. Porque, como disse ali, depois do jogo, o Mano Menezes, né? O meu time também estava escolhambado. Mais que o Flamengo, viu? Eu achava o trabalho do Medina no pior que o do Paulo Souza. Mas o Flamengo se perdeu. O Paulo Souza foi se perdendo com o tempo e deixou quase nada de legado para quem vem depois. Então não dá para imaginar que o Dorival chegou ali e em um dia vai resolver taticamente. Não, o que ele poderia ter resolvido era na conversa. E aí ele faz opções, né? Ele coloca um time mais cascudo em campo, ou seja, ele coloca todos eu usei aqui outro dia essa expressão, os senadores do Flamengo. Até o Diego Ribas entra no jogo no segundo tempo, né? Pessoal, é com vocês a responsabilidade. E a vitória não vem. O time perde, apesar dos problemas de arbitragem, o time mereceu perder o jogo. E agora ele vai tentar começar uma reconstrução. A questão é, ele tem tempo para reconstruir? Em que base ele vai reconstruir? Ele vai insistir nessa geração mais antiga do Flamengo até quando? Essa geração pode entregar ainda um bom futebol ou não? É muita pergunta que não tem resposta, porque é uma mudança no meio de temporada e uma situação que a gente não tem ainda nítida do que vai ser o trabalho do Dorival. O Dorival teve bons momentos em alguns clubes e maus momentos em outros clubes. Então não dá para cacifar nada agora, é esperar para ver o que vai acontecer. O início foi ruim, mas também era difícil imaginar que só se realmente fosse uma vontade imensa do time com o técnico que, dando um estalo, trocando de treinador, ele pudesse jogar uma barbaridade no sábado. Pegou um time que é competitivo, que não perdeu até agora sob o comando do Mano Menezes, e que, jogando em casa, se aproveitou dessa instabilidade do Flamengo para ganhar o jogo. E assim, ele precisa dar essa resposta, e a resposta é urgente, porque se ele errar na resposta, ele repete de ano já. Porque ele está em 2 semanas aí, onde tudo vai ser decidido. Onde vai ser decidido a vida em Copa do Brasil, em Campeonato Brasileiro, a situação hoje é de 10 pontos para a liderança, e depois Libertadores. Quer dizer, se a resposta for errada... pontuação de rebaixamento hoje, o Flamengo. Sim. Não, confronto de quarta, Cuiabá. já é contra a queda. Já é. E com um agravante muito complicado. Sem tempo de treinar. Viagem, recupera, joga. Viagem. Aí, a gente vai ter que ver muito da capacidade do Dorival de mobilização ali no meio. De passar análise, de vídeo, porque não dá para você arrancar tudo dos caras em 2 dias, não tem como. Não tem treinamento que faça o time mudar da água pro vinho, não vai acontecer. E assim, a primeira atitude dele me chamou a atenção. Ele põe os caras. Então... Ele põe os Mas caras. aí eles põem e falam assim, a resposta é com vocês aqui. Então, tanto que a torcida já vai pra cima dos jogadores. Tá bom, vou dar esse jogo pra vocês, vou dar esse aqui. Não foi? Torcida, vocês viram. Entendeu? Porque é o que a gente tá falando, é difícil cobrar alguma coisa sem treino. Como é que o cara vai colocar o dedo dele de trabalho? É o preço. Infelizmente, é o preço de quem decide fazer uma troca no meio da rota. E ainda mais um Flamengo com um calendário, talvez o calendário mais cheio, né?